Vercel não é para produção? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque é só para cursinho básico aí de aprender como que funciona e eu vou te mostrar isso em números, com requisições de bots, requisições de cache cobradas, enfim. É sobre isso que nós vamos falar. Meu nome é Josimar, eu sou o CEO de uma empresa de tecnologia e CEO hands-on. Eu sou técnico, eu boto a mão na massa e eu preciso te dar minha carteirada para você entender com quem você está falando a primeira vez que você estiver no canal. Eu administro os servidores, né, data center aqui no Brasil, nos Estados Unidos, um CDN que entrega milhões de views por dia de vídeo, tá bom? Mão na massa, eu faço. Então eu tô aqui com algum conhecimento de 20 anos que a gente tem para poder ajudar aí a comunidade e as coisas que eu vejo, os absurdos que eu vejo falando aí na internet, beleza? Então, mais um absurdo, vamos lá. Igual eu tinha comentado do Supabase, né, e do back-end as a service, que é a abstração total do back-end ali, lógico que depois que eu criei meu canal, eu comecei a assistir vídeos do YouTube, de outros canais, ver o que o pessoal tá falando, comentando, para entender um pouco um mundo que é muito estranho para mim. É difícil entrar na minha cabeça algumas coisas, sabe? E uma delas, o Supabase era uma delas, coloquei meus argumentos lá no vídeo, e outra é a Vercel, né? Porque acontece, batendo o olho na landing page, eles já começam a cobrar por requisição. E eu tenho trauma de cobrança por requisição. Por quê? Eu entrego vídeo, certo? Se eu fosse terceirizar a minha entrega de vídeo hoje, com a Amazon, com o Google, com 80% de desconto na tabela deles, que eles já me fizeram proposta interna algumas vezes e tudo, eu gastaria mais ou menos US$ 300 mil por mês. Pra você ter dimensão do tráfego que a gente tem aqui de vídeo. Vídeo é muito pesado. Ah, não, mas é vídeo, o meu é requisição, eu estou fazendo microservice, porque a gente está na era do microservice. Eu vi um tutorial do guru tal que ensinou na Vercel, ou eu vi um tutorial de um papagaio de pirata que não sabe nada, pegou um tutorial de outro papagaio de pirata, que pegou um tutorial lá de um gringo, que talvez o gringo também seja papagaio de pirata. Ou não, né? O mundo tá complicado, o mundo tá complicado. Mas beleza, então tá aqui a voz técnica que bota coisa em produção e roda para valer, para te falar por que que Vercel não é para produção. Primeira coisa, saiu a Vercel cobra por requisição. Então, se você abre um site e seu site faz uma requisição, ela te cobrou lá, né, o pacote de requisições. Se você faz 100 requisições, são 100 requisições, bem básico. O que é uma requisição? O cara que é mais leigo e tudo. O cara que é mais sênior que me segue não fica puto comigo. Esse vídeo talvez não é para você já sabe que Vercel não é para produção, né? Abre o network lá, vai dar o F12 lá e vê a quantidade de requisição. Pronto, aquilo é tudo as requisição que seu site está fazendo. Ah, não, mas eu estou fazendo requisição para mim mesmo. Mesma coisa. Ah, não, mas eu estou fazendo cache. Cobra do mesmo jeito. Está na documentação técnica da Vercel que ela te cobra requisição, tanto, óbvio, externa, né? Quanto requisição interna para os seus próprios arquivos estáticos. A única forma dela não cobrar é se você fizesse cache de browser. Vai lá e mete um cache de browser de 30 dias. Mas e aí, cara, a hora que você precisar atualizar? Aí você vai ter que usar versionamento dos JS, né? Versão 1, versão 2, versão 3. Aí começa a complicar um pouquinho. Mas tem os lib que faz isso. Beleza. Peguei um dado estatístico aqui, ó, né? De um usuário, beleza? 5 milhões de requisições por mês, tá? Se você pega aquele planinho barato de $20 dele, dá pra você brincar, testar, subir, porque é facinho, né? É igual o tal do Supabase login lá. Você vai lá, clica, tá integrado com um monte de plataforma, o no-code ali adora, né? A galera do... Então é muito facinho. Só que quando você abstrai dessa forma, começa a ficar caro. Então o plano gratuito, os $20 lá e tal, não é para uso profissional. Quando você bate uma quantidade... Então assim, até 5 mil requisições dia, alguma coisa nesse sentido, pode funcionar. Pode funcionar. Mas quem que vai, em sã consciência, colocar um microsas no ar que vai ter... Eu estou falando, tô falando de todas as requisições do sistema, viu, gente? Tô falando da landing page pública, do site interno, do aplicativo pós-login, tudo. Né? Então, 5 mil requisições dia não é nada. Você sabe por quê? Isso está publicado também no site da Vercel. Se a gente somar OpenAI Bot, que é o chatbot, o bot de crawler, né? O crawler da OpenAI, o crawler da Apple, o crawler do Cloud e da Perplexity, na Vercel, na estrutura da Vercel, eles publicaram que esses crawlers, ou seja,
Quando você manda a IA buscar, ela vai no site buscar alguma coisa. Então, esses crawlers têm mais de 1,3 bilhão de requisição. Olha que absurdo. 1,3 bilhão de requisição. Quando você faz isso, né, você fala, e segundo estimativas da própria Vercel, 20% de todo o tráfego que bate em todos os sistemas deles são tráfego de robôs, de bots, de crawlers. Olha que loucura. Então, de cara, 20% de toda a requisição que você tiver já não é ser humano. Você já vai pagar por um negócio que você não está usando. Ah, não, mas aí eu vou habilitar uma camada no front. Aí você vai ter que contratar um outro serviço da própria Vercel, de proteção, algum firewall que estiver, algum filtro, ou colocar na camada de DNS. A maioria da galera usa Cloudflare. Ir lá na Cloudflare e colocar uns limites de DNS. A Cloudflare também, plano gratuito, etc. A gente tem os limites de requisição, limite de tráfego. É até tema de um vídeo que eu vou fazer. Limite da Cloudflare. Quais os limites da Cloudflare? Me fizeram uma pergunta nisso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, o que é seguro você usar a Vercel, né? É seguro para você aprender, testar e tal. Qualquer coisa que você for colocar em produção para valer, você não pode citar com isso aqui, porque primeiro, vai seguir aquele problema que eu comentei no vídeo do Supabase, o vendor lock-in. Você vai estar totalmente travado no vendedor, né? Se você precisar tirar o projeto dali a hora que crescer, como que você faz? Tem que reestruturar o projeto inteiro, porque ele é feito orientado a, né, programação orientada a Vercel. A mesma coisa do Supabase, programação orientada a Supabase, quando você mete o login lá, entendeu? Então você não pode fazer isso, você tem que ter a questão de ser maleável de um lado e do outro, né? Para a coisa funcionar direito. Você não pode, vamos dar um exemplo aqui, né? Houve uma catástrofe do pessoal do Abacate Pay, quando foi fazer a migração de uma estrutura para outra. A gente está falando de um negócio muito grande, que tinha multi-cloud, e ainda assim teve problema, por falta, né? Tem um artigo deles que eles colocaram lá muito bem feito, né? Por não entender rollback, backup, essa questão toda aí, não fizeram os testes devidos, né? Que deveriam ser feitos para a infraestrutura. Faltou alguém de infra lá, né? Basicamente é isso. Faltou alguém de infra lá, né, nessa história, né? Mas por que, agora vou defender a VPS, por que você vai pagar $300 num negócio desse, com essa quantidade de requisição que eu citei, se você pode pagar no máximo $50 para uma VPS do mesmo porte, que vai entregar a mesma coisa e melhor, não vai te cobrar requisição. Esse é que é o ponto, a VPS não te cobra requisição. Quando começa a cobrança de requisição, é bomba, é igual você, sei lá, você vai hospedar vídeo, igual eu tenho uma plataforma de hospedagem de vídeo. Aí o cara vai lá e fala assim, vou concorrer com o Josimar, vou criar uma plataforma de hospedagem de vídeo. Legal. Aí você vai lá na Amazon, você vai no Cloud, você vai em qualquer uma dessas nuvens, das mais caras, mais baratas. A conta é a mesma. Tempo de disponibilidade do CPU que vai processar, ou do storage, dos discos ligados, sei lá, tanto por horas ligadas. Depois, espaço em disco. Depois, qual tipo de espaço em disco? É NVMe, é HD? Depois, requisição, igual, né? Streaming é requisição. Bate e volta, bate e volta. Cada requisiçãozinha daquela é cobrada 0,00000. Mas vai somando, é o que eu te falei, que dá meus $300 mil por mês. E por fim, o mais caro é o tráfego. Então a Vercel cobra o tráfego também. Você vai lá e coloca uma imagem um pouquinho mais pesada. Seu plano vai pro beleléu rapidinho. Entendeu? Ah, não, eu vou fazer uma galeria de foto e colocar lá. Ah, não, eu vou fazer o ingest do Instagram, da landing page do cliente, que vai pegar as fotos, colocar, e aí eu vou pegar as requisições ali. Você não aguenta pagar tráfego nesse tipo de coisa. É muito, muito caro tráfego. E você não paga só o tráfego, você paga a requisição, você paga o tráfego, você paga o tempo de disponibilidade, né? A VPS tem a desvantagem de você ter que entender um pouquinho de infraestrutura, pelo menos, para poder saber manter uma VPS. Por quê? Sua VPS pode cair, sua VPS pode dar pau, ela pode ser invadida, ela pode sofrer um ataque DDoS. Ah, mas a empresa que eu faço tem a proteção contra DDoS. Mete 80 GB de ataque DDoS na sua VPS lá. Ela vai absorver o tráfego, né? A gente chama aspirar. Ela vai aspirar o tráfego de fato e proteger sua VPS que você está pagando $6 por mês, ou ela vai derrubar? Porque se só sua VPS perceber no ataque. Não sei, é da política de cada empresa, né? Tem que ler bem, porque isso acontece, gente. As pessoas acham que é fora da realidade, mas ataque de DDoS não é fora da realidade, é cada dia mais comum. Falta de
obedecer a LGPD, o pessoal está brincando e é cada dia mais comum, e aí cai na outra pancada. Né? A gente está falando que é financeiramente inviável, Vercel, completamente inviável. Josmar, você já testou e viu? Não preciso, está lá na landing page, é só fazer conta, é matemática. Né? E outra questão que eu não uso de jeito nenhum, eu nem cogitaria, igual o Supabase, é a LGPD. Eu transaciono dados de governo muitas vezes. Eu hospedo dados de governo e eu hospedo dados de cliente brasileiro aqui. Né? E eu já falei um monte de vídeo meu que eu sou cagão, eu tenho medo. Eu tenho medo das coisas, gente. Gato escaldado tem medo de água fria, eu tenho medo de dar errado. Já sofri demais, já quebrei, já teve problema, já erraram comigo, eu já errei. Então, assim, eu sou prevenido hoje em dia. Né? Então, para você hospedar dados de brasileiros, dados sensíveis fora do Brasil, seguindo a LGPD, tem como? Tem, não, mas eu vou te falar, viu? É um trampo e um risco. E o risco maior não está nem na camada de você proteger ou não. Sabe onde é o risco maior? É a hora que você tomar um processo. Não, mas como assim, Josimar? Se eu estou respondendo direitinho? Cara, cabeça de juiz é igual cabeça de juiz de futebol. Cada cabeça é uma interpretação, cada cabeça é uma sentença. Você está vendo aí. Você está vendo aí. A gente tem juízes políticos hoje. Juiz de esquerda, juiz de direita, juiz com uma linha, juiz com outra linha. É um perigo. Você não tem nenhuma certeza absoluta que você vai ganhar o processo, mesmo estando certo hoje em dia. Mesmo estando certo. Então, às vezes, o pessoal, não, porque eu estou respeitando, porque é LGPD. Cara, o problema é maior ainda se você tiver num processo. Não mexa com justiça. Acredite. Né? A gente tem empresa há muitos anos, a gente tem jurídica integral, pouca gente fala desse tipo de coisa, mas a pior coisa que tem no mundo é mexer com a tal da justiça. Acredite, é pior no mundo para a empresa, para quem mexe com isso. É muito ruim, é muito ruim. Né? Traz uma demanda de uma dispêndio de energia grande, porque querendo ou não, sua equipe tem que parar, filtrar as coisas, olhar, né? Aí o juiz decide uma coisa, não decide na primeira instância, tudo que acontece na primeira instância, depois vai para a segunda instância, dependendo ali como que foi o julgamento, só para a STJ, dependendo se teve inconstitucionalidade ou não, só para a STF. Ô, Josmar, você está falando de política, STF, dentro de um vídeo. Cara, LGPD, você sobe um sistema para um cliente seu, um cliente, sei lá, uma fábrica, né, brasileiro, a gente roda o país aí, praticamente toda cidade que a gente vai tem um negócio único, né, um negócio bacana, um negócio que vende para fora, um negócio que cresceu. Aí você vai lá e hospeda dado de cliente desse cara, ou dá desse cara numa Vercel da vida. Um negócio vaza. Da Vercel vazou também, né? Teve vazamento da Vercel também, se eu não me engano, de dados da Vercel, igual teve dado de vazamento do Supabase, GitHub, essa coisa errada toda, né? Então é muito perigoso você construir seu negocinho no castelinho de areia, né? Eu tenho uma série que eu fiz sobre isso, em cima desse tipo de coisa. Então a gente tem todos os motivos para não usar Vercel, para finalizar o vídeo. O primeiro, financeiro. Eu quero testar. Eu vi um videozinho do guruzinho, do papagaio de pirata, que é facinho. Ok, é facinho. Você está entrando, você não entende nada de tecnologia para desenvolvimento, você quer usar o no-code, abstração, vai lá, testa, integra N8N com Vercel, essas coisas tudo, e testa. Sem problema, você aprender. Aprendizado é importante. Quer dizer, aprendizado é o que mais importa nisso. Né? Agora, na hora de você vender para um cliente, botar em produção, não dá. Não obedece a LGPD, é perigosíssimo, né? E é muito caro, é muito caro. Cara, já pensou você ter que pagar $300? Né? E aí, beleza, fala, não, agora eu cresci, agora eu vou migrar. Muitas vezes, dependendo de como o sistema foi feito, e versar para quem não entende de sistema, pronto. Se você não entende, você é um vibe coder. Se você é um vibe coder, você é um dos caras que usa os Mega Brain da vida para programar. E se você usa os Mega Brain da vida para programar, né? Então você simplesmente não sabe o que está fazendo, tecnicamente. Você sabe o prompt. Você é o fazedor de prompt. Você não sabe o que tem atrás do código. E aí, para você migrar um sistema de um lugar para o outro, sem saber como está o código, para manter em produção, aí o bicho pega. Exemplo aí da Abacate Pay, com milhões, né, cliente, sistema financeiro que tentou fazer uma migração de versão de plataforma e deu errado. Imagina você, vibe coder, com um sisteminha que está subindo em produção. Então, isso aqui é um alerta para você não começar a construir seu castelinho, seu negócio, seu micro SaaS em cima de uma areia que a aguinha vem, ó, e leva ela. Usa para testar, bacana, mas já tenha em mente, ou construa o projeto de uma forma que seja simples de você migrar para outro local depois para uma VPS, ou para duas VPS para você ter redundância e tudo. Mas isso aí é um negócio de alta disponibilidade, aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Então, Vercel não é para produção. Vapo. Aquele abraço.